Governador de Santa Catarina cumpre a agenda no sul do estado e você vai ver também na edição de hoje. Assim que governador anuncia mais recursos para a região. Secretário de Estado da Educação fala em vacinação contra a Covid-19 em professores. Sábado é dia de vacinação contra a Covid. Doses da Pfizer serão aplicadas em Criciúma. Organização Mundial da Saúde afirma que vacinas são eficazes contra todas as variantes do coronavírus. Segue tomada de depoimentos da CPI da Covid. Campanha do governo federal vai discutir violência doméstica nas escolas. E ainda as notícias que foram destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, esteve no sul do estado nessa quinta-feira. Foi a primeira vez que ele visitou a região desde o seu retorno ao cargo. Na agenda, visita a Cocal do Sul e a Criciúma, onde Moisés anunciou investimentos em infraestrutura e em educação. A SC 442 foi a pauta do primeiro compromisso do governador. Foi assinada a ordem de serviço para a finalização das duas extremidades da via entre Cocal do Sul e o distrito de Estação Cocal, numa extensão de aproximadamente 4 quilômetros. O ato foi realizado na rotatória entre a SC 442 e a SC 108 no município. A infraestrutura vai fazer com que o nosso estado seja ainda melhor. Então, quando você facilita a vida do empresário, você atrai mais investimento para a nossa região, gera emprego, renda para os catarinenses e o estado passa a arrecadar. Então, eu costumo dizer que investir em infraestrutura não é despesa, é de fato investimento. Você vai ter isso nos cofres públicos em retorno de tributos, movimentação de mercadorias, enfim, de geração de emprego, de renda, no aumento do consumo. E o estado consegue atingir os seus objetivos, segurança, saúde, educação, investindo em infraestrutura, que vai arrecadar mais e vai ser mais resolutivo. Traz segurança também para esta rodovia, não é? As condições não são boas de fato, veículos pesados passando nessa situação, desestimula o desenvolvimento do nosso estado. Então aqui o estado presente, uma obra que teve tantas dificuldades para acontecer, mas nós lutamos arduamente. O investimento foi comemorado pelos prefeitos. É uma luta antiga, né? Nós estamos desde 2017, quando assumimos o primeiro mandato, um impasse muito grande, né, quanto à finalização dessa obra. A não finalização está causando um transtorno muito grande no distrito de Estação Cocal, porque com o aumento do fluxo de veículos, né, caminhões principalmente, tirou todo o sossego daquela população e aquela rodovia não estava preparada para receber esse alto fluxo de caminhões. Então, é uma obra muito importante, mesmo sendo uma obra, né, que é uma finalização, que é de uma obra inacabada, para nós é o sentimento de alegria como se fosse uma obra nova, né? O desenvolvimento da nossa cidade passa por essa conclusão desta tão sonhada obra. Cocal do Sul é cortada pela SC 108 e a ligação com a BR-101 passa pela 442, que chega na SC 445 no município de Morro da Fumaça. Essa obra teve início em 2014 e hoje o governador Moisés e sua equipe vão realizar o sonho dessas duas cidades e da região sul do estado, que é a conclusão do trecho de Cocal do Sul de 762 metros e 3,2 km na comunidade de Estação Cocal, em Morro da Fumaça. O principal benefício da obra será facilitar o escoamento da produção das áreas industriais situadas na rodovia, além de garantir mais qualidade e segurança à ligação entre os dois municípios. Para Morro da Fumaça, a obra deve evitar o tráfego de veículos pesados em uma área residencial no distrito de Estação Cocal, já que o projeto prevê um contorno à localidade. A gente tem mais um investimento de 8,4 milhões de reais. A obra agora ela entra para uma fase, a gente dá a partir da ordem de serviço de atualização dos projetos, que é cerca de 60 dias. A partir daí, então,
para a execução efetiva dos trabalhos e serviços que precisam ser feitos. São praticamente dois extremos. Nós temos o primeiro extremo aqui em Cocal, em que a gente vai fazer a pavimentação dos cerca de 800 metros que faltam. E aí, o grande ganho para a comunidade aqui de Morro da Fumaça, que é de fato uma espécie de contorno, tirando o trânsito que hoje adentra na comunidade da Estação Cocal, passando por fora e conectando então com a nossa SC 445, o que vai permitir com que o escoamento da produção tenha uma redução de trajeto de cerca de 21 quilômetros, aumentando a competitividade das empresas aqui da região sul e gerando mais economia e renda para todos aqui do nosso sul do estado. Após a visita em Cocal do Sul, o governador esteve em Criciúma. Carlos Moisés anunciou investimentos de 4,7 milhões de reais em educação na região carbonífera. Do total de recursos anunciados, 3,4 milhões serão destinados à implementação de um centro tecnológico no bairro da Juventude, projeto que oferece ensino gratuito a crianças e adolescentes na região sul. O convênio assinado com o município de Criciúma vai qualificar a educação profissionalizante oferecida aos estudantes do projeto, com a destinação de recursos para aquisição de imobiliário e de equipamentos de tecnologia. E o valor inclui ainda a aquisição de computadores para laboratórios de tecnologia, mobiliário, kits escolares e aparelhos de ar-condicionado para escolas da rede estadual da região. E a agenda do governador no Sul seguiu nesta sexta-feira. Durante a manhã, ele esteve na Associação Empresarial de Criciúma. A repórter Michele Veiga acompanhou. Em mais um dia de visitas e liberações no sul catarinense, o governador Carlos Moisés se reuniu na Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, com prefeitos, deputados e líderes governamentais para distribuir verbas conquistadas através de parlamentares. A visita do governador Carlos Moisés rendeu 19 milhões e meio de reais em emendas parlamentares para os municípios da ANREC, além também de viaturas para a Polícia Militar. No dia de hoje, a 6ª região está recebendo 13 viaturas. Os municípios que receberão: Criciúma, Siderópolis, Içara, Orleans, Turvo, Ermo, Timbé do Sul, Santa Rosa do Sul, Passo de Torres, Araranguá e Balneário Arroio do Silva. Tudo isso vai dar uma capilaridade maior ao nosso policiamento, são viaturas novas que vão possibilitar, além disso, do emprego com os nossos recursos já disponíveis, a ampliação da ostensividade da Polícia Militar. Além dessas aquisições de viaturas, a 6ª região tem buscado melhorar também os equipamentos que são disponibilizados para o serviço operacional. E por isso nós agradecemos a contribuição de todos, principalmente do governo do estado, nesse momento está contemplando a 6ª região com essas 13 viaturas. Ao final da reunião, o governador falou sobre a destinação de verbas para os municípios da região. Verdade, são mais de 19 milhões aqui para a REC, para a MESC mais 18 milhões e pouco, então quase 40 milhões. Nós vamos pagar na nossa gestão quase R$1 bilhão, mais de 800 milhões de reais em emendas dos parlamentares, dinheiro que chega nas comunidades, nas prefeituras, para fazer diferença em cada projeto. O parlamentar identifica a necessidade, essa emenda ela passa por um crivo técnico, daí cada secretaria setorial verifica a adequação dela com a lei e com o projeto, com o objeto, estando de acordo o governo paga. E assim tem feito. Quando tem algum impedimento técnico, a gente devolve ao parlamentar, é feita a correção e assim sucessivamente. Uma das liberações de recursos importantes para a região foi a continuação das obras do anel de contorno viário, o que será a 4ª etapa de construção da rodovia. Essa obra importante tem sido cobrado por essa obra aqui. O secretário de Infraestrutura fará a licitação via Secretaria de Infraestrutura, lançando um edital. O que nós temos de pendência aqui é alguma desapropriação e a questão de licenças ambientais para terminar essa 4ª etapa do contorno do anel viário. Portanto, o prefeito sinaliza que isso está sendo resolvido nos próximos dias e a secretaria já está autorizada, inclusive, a lançar o edital de licitação. Após as entregas na SIC, o governador se dirigiu a uma visita da rodovia Jorge Lacerda, no município de Forquilinha, e seguiu a agenda na região da Murel. O enfrentamento à pandemia e a vacinação contra o coronavírus também foram pauta de conversas durante essa visita do governador. O secretário de Educação do Estado falou com a repórter Michele Veiga sobre os professores que vão começar a ser vacinados já nos próximos dias.
Bom, Débora, uma situação que foi muito pedida, né? E agora o governo do estado já providenciou, algumas cidades já começam a vacinação para os profissionais da educação. Sobre isso eu vou falar com o secretário de Educação do estado, Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro. Secretário, então, vocês já fizeram toda a logística, os municípios começam essa vacinação dentro das suas demandas. É uma grande conquista para a classe, né? Perfeito, conseguimos antecipar a vacinação da educação e ter a prioridade no grupo 4, foi super importante. Nós estamos em aulas presenciais desde o dia 18 de fevereiro, a educação merece esse reconhecimento, todos aqueles que vão trabalhar no dia a dia, seja um motorista de um ônibus, seja um policial militar, seja um auxiliar de serviços gerais, ela precisa deixar o seu filho numa creche, numa escola, e as escolas vêm tendo esse papel super importante desde o dia 18 de fevereiro. Nada mais justo que fazer, obviamente, a integração deste grupo paralelo ao grupo de comorbidades e começar a vacinação em Santa Catarina para nós termos uma outra realidade em 2021, principalmente no segundo semestre. Alguns municípios já começam, agora a partir de junho, ter o ensino 100% presencial. Como é que isso fica no governo do estado? Ainda vai ter essa transição do híbrido e o presencial? Como é que vai ficar? Não, no governo de Santa Catarina nós teremos ainda, durante todo o ano 2021, a opção dos pais poderem optar. É uma lei estadual e nós vamos cumprir. Obviamente que cada município pode fazer a sua particularidade, mas nós do estado de Santa Catarina ofereceremos os 2 módulos de ensino durante todo o percurso de 2021. Aqui essas liberações que o governador Carlos Moisés fez para a educação aqui no sul do estado, só que é daqui do sul, super importantes, né? Perfeitamente. Ontem, 3,5 milhões para o bairro da Juventude, uma questão super importante, fundamental, um centro tecnológico que vai avançar muito no ensino e na profissionalização do ensino médio aqui na cidade de Criciúma. Nós teremos outros anúncios fortes que faremos ao longo desse período, foram mais de 2 milhões de ar-condicionado e televisores e laboratórios de informática. Então são transformações que nós estamos dia a dia construindo com a educação de Santa Catarina. Então a vacinação vai começar, super importante fazê-la, né? Tomara que a gente consiga rapidamente fazer a vacinação de todos os profissionais da educação para que nós tenhamos mais segurança além do Plancom Edu nas unidades escolares. Então tá certo, obrigado pelas informações. Lembrando que a partir de amanhã aqui no município de Criciúma, sábado, esses profissionais já começam a serem vacinados. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. A seguir, Criciúma organiza sábado de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. O município de Criciúma recebeu nesta semana doses de vacina da Pfizer. Essas doses precisam de um armazenamento diferenciado, por isso uma logística de vacinação foi organizada para esse sábado. As 3.510 doses da Pfizer que chegaram em Criciúma nesta quinta-feira começam a ser aplicadas nesse sábado. Em função da logística de aplicação dessa vacina, no sábado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, em cada região do município, uma unidade básica de saúde estará aberta. A remessa é destinada para dar continuidade à terceira fase do plano de vacinação. Nesse grupo estão as pessoas acima de 18 anos, com comorbidades, com doença renal crônica em diálise, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, gestantes e puérperas com comorbidades e deficientes permanentes. Todos devem possuir a comprovação da condição de saúde. O secretário de Saúde, Acélio Casagrande, explica que quem tiver autorizado a ser vacinado pela plataforma Minha Vacina deve se dirigir à unidade de saúde da sua região, que estará aberta. As 6 unidades de saúde contarão com médicos à disposição para a comprovação dos documentos dos moradores. Além disso, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que é a gripe comum, terá aplicação das 16 mil novas doses nesse sábado nas mesmas unidades de saúde de cada região. A novidade é que todos os trabalhadores da educação serão contemplados nessa etapa da vacina contra a gripe, exceto os motoristas, que vão entrar na próxima fase. Além dos trabalhadores da educação, entra os de saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos acima de 60 anos. Estarão abertas nesse sábado, no Distrito do Rio Mãe, na UBS do Vosocris Rio Maina, no Centro Salão Paroquial da Igreja Católica da Santa Bárbara, na região da 4ª Linha, a UBS Primeira Linha, na região da Boa Vista, a UBS Pinheirinho,
na região da Santa Luzia, a UBS Santa Luzia, e na região da Próspera, o Centro Social Urbano. E a Organização Mundial da Saúde afirmou que as vacinas disponíveis e já aprovadas são, ao que tudo indica, eficazes contra todas as variantes da Covid. Apesar disso, a entidade pediu pela continuidade de ações prudentes contra a doença, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda não permite a retomada das viagens internacionais de maneira segura. A maioria de nós ainda está suscetível ao vírus e não foi vacinado. Agora, diante de uma ameaça contínua e novas incertezas, precisamos continuar a exercitar a cautela e repensar ou evitar viagens internacionais. Vacinas podem ser uma luz no fim do túnel, mas não podemos ser cegados por ela. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, na região da Europa da entidade, que inclui países da Ásia Central, o número de novos casos caiu 60% em um mês e passou de mais de 1.700.000 em meados de abril para 685.000. Lud insistiu que o continente está na direção certa, mas o aumento da mobilidade nas interações físicas e das reuniões pode levar ao aumento da transmissão na Europa. Representantes do Butantan, da Fiocruz e União Química são aguardados na próxima semana na CPI da pandemia. Confira na reportagem. Os senadores que cuidam da Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisa ações de enfrentamento ao novo coronavírus, devem voltar a se reunir na terça-feira. A próxima reunião será com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Na quarta-feira será a vez de representantes da Fiocruz e encerra a semana de debates com representantes da União Química, que produz algumas das vacinas aqui no país, como a Sputnik V. Nesta semana, os senadores ouviram o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais uma vez houve desentendimentos. Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Então a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Vossa Excelência respondeu, é isso? Eu só respondo por mim. O ex-ministro foi questionado diversas vezes pelos senadores sobre o possível atraso na compra das vacinas, mas ele disse que tudo foi feito dentro do prazo determinado. Durante o almoço, Eduardo Pazuello não se sentiu bem e voltou para casa. Um dia após passar mal, o ex-ministro Eduardo Pazuello voltou ao Senado Federal para responder aos questionamentos dos parlamentares. Para o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, em seu depoimento, o ex-chefe da pasta da saúde faltou com a verdade. Só na última meia hora, nós tivemos um flagrante de 6 ou 7 novas mentiras, sem sustentação. São fatos sendo negados, apesar das provas. Nesta semana, a grande polêmica entre os senadores que analisam a CPI é que boa parte deles quer ouvir governadores e prefeitos, mas o relator da comissão disse que essa não é a prioridade por agora. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, criticou esta decisão. Salvou mais o atendimento precoce dos pacientes ou a regra do fique em casa porque não tem medicamento com prescrição na bula, então não vá para o hospital. Se faltar ar, você vai. E aí, quando a pessoa foi para o hospital com falta de ar, não tinha respiradores, não tinha UTI disponível. Por quê? Porque não houve, é o que me parece, o atendimento precoce, o atendimento na hora certa, e o quadro já veio agravado. E aí você tem uma situação de colapso do sistema. A CPI não vai investigar esse aspecto? O senador Luiz Carlos Reising, do PP do Rio Grande do Sul, também defende que governadores e prefeitos devam ser ouvidos na CPI. Segundo ele, o governo federal repassou aos estados cerca de 180 bilhões de reais para ações de enfrentamento ao vírus. E é preciso saber como esse dinheiro foi aplicado. Alguém tem que ser responsável. A Polícia Federal já tem um trabalho sobre esse assunto. O Ministério Público Federal também já tem um trabalho. Vários inquéritos no Ministério Público e também na Polícia Federal. Esses inquéritos nós devemos conhecer aqui na CPI. Eu perguntei ontem, especificamente ao ex-ministro, o que é que ele, que ficou responsável pelo Ministério durante quase
11 meses, né, e no seu período morreram mais de 270 mil brasileiros, o que é que ele detectou como irregularidade? E se ele teria mandado fazer uma auditoria na transferência desses recursos? Ele disse que teria feito auditoria, mas não tinha detectado nenhuma irregularidade, não. Na próxima semana, os parlamentares devem questionar as empresas como as negociações de importação de vacinas foram feitas. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. A seguir, projeto do governo federal vai discutir violência doméstica nas escolas. Um projeto vai implantar nas escolas atividades voltadas ao combate à violência doméstica. Confira na reportagem. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A proposta determina que escolas públicas e privadas estabeleçam no calendário escolar atividades voltadas para debates como violência doméstica e Lei Maria da Penha. O autor da proposta é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. As crianças, principalmente os meninos, vão aprender lá na base, na escola, como deve se respeitar a mulher em todos os aspectos. A mulher quando diz não é não, que mulher não é mercadoria. E a menina também vai aproveitar, se autovalorizar. Eu acho que a gente só tem a ganhar com tudo isso. O texto define que o evento deve acontecer todos os anos no mês de março, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Durante os debates, os profissionais da educação devem, inclusive, ensinar como denúncias em casos de violência doméstica devem ser feitas. Esta mulher é diretora de uma escola particular em Brasília e concorda que a escola deve tratar deste tema com os alunos. Eu acredito que a escola ajuda porque ela muda a cultura. Ela faz a reflexão junto com as crianças e acolhe essa criança que pode estar sofrendo tanto abuso sexual, violência doméstica, tudo isso faz. O ambiente escolar ele é propício para esse acolhimento. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que 3 mulheres registram um boletim de ocorrência por agressão a cada 2 minutos. Por dia, são 606 registros por lesão corporal. Na maioria dos casos, a agressão acontece dentro de casa, sob o olhar das crianças. Por isso, o projeto de lei quer dar amparo psicológico para meninos e meninas que presenciam cenas de violência doméstica dentro de casa. Segundo a secretária Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, o projeto de lei está em sintonia com ações adotadas pela pasta. Inclusive, gostaríamos de ressaltar que estamos trabalhando na expansão do projeto Maria da Penha vai à Escola, justamente para oferecer condições para que os educadores possam abordar o tema nas unidades escolares. Esta psicóloga é especialista em questões familiares e recomenda que em palestras com este tema, os professores devem ficar de olho na reação dos alunos. Quando começam as palestras, o que a gente percebe é que tem crianças inseguras, com medo, crianças que fogem, crianças que não querem ir à aula. Por quê? Porque vai mexer com algo interno. Então, a observação, a escuta depois da palestra, o olhar clínico desse professor é muito importante para poder encaminhar, essa criança para a orientação educacional, para o conselho tutelar. O projeto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque nessa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, pesquisa mostra que taxa de transmissão das crianças em escolas é baixo. Já tinha se comprovado antes, lá no começo da pandemia. Então, a menor probabilidade de transmissão e de se infectar. Mas não significa que eles não são infectados e não podem transmitir, mas é só um pouco menor. Em Criciúma, aulas presenciais na rede pública municipal voltam no próximo mês. A partir do dia 1º de junho, todas as crianças deverão ir para a escola.
merenda escolar de qualidade, uniforme bonitinho, as professoras estão lá, as escolas boas, bem acolhedoras, então está tudo certo. Terça-feira, servidores públicos de Criciúma protestam por melhorias salariais. Acontece que os servidores públicos da cidade de Criciúma estão há 2 anos sem reajuste. O ano passado nós tínhamos uma lei que já foi aprovada em 2019, que garantia a inflação no mês de abril. O governo mandou para a Câmara e revogou essa lei e não passou o reajuste. Definido o cronograma de vacinação dos professores catarinenses contra a Covid-19. A data de vacinação para os professores, para todos os profissionais da área da educação, é 31 de maio. Nós vamos iniciar a vacinação em 31 de maio de professores da rede privada e da rede pública municipal e estadual. São mais de 170 mil profissionais. Quarta-feira, ministro de Infraestrutura fala em solução para obras da Serra da Rocinha. A gente vai arrumar uma solução para repor o dinheiro da 285. Tenho certeza que para isso também eu vou contar com apoio incondicional, como já tenho contado em todas as oportunidades do senador Jorginho, e da bancada federal lá de Santa Catarina. Em todo o país, corrida por atestados de comorbidades atendidas no Plano Nacional de Imunização contra o coronavírus. Nós tivemos desde rasura até inclusão de algumas patologias em atestados médicos, né? E como foram descritos com caneta diferente e em locais inapropriados, né? Como nós já trabalhamos na saúde há vários anos, então nós temos já uma percepção dos locais corretos onde deve estar descrito a patologia. Quinta-feira, o aumento dos números do abuso infantil no país. A gente tem no Brasil, pelo Disque 100, apenas o indicador do Disque 100, 2,2 casos de violência sexual, apenas no Disque 100. Vocês conseguem imaginar os casos que não são notificados? Bebê nasce com anticorpos contra o coronavírus após mãe ser imunizada em Santa Catarina. Se nós pensarmos no geral, ele não é incomum de acontecer na vacinação, principalmente a vacinação de doenças infecciosas, e a criança nascer imunizada. No entanto, é o caso inédito para o Brasil, inclusive pela campanha de vacinação que nós estamos fazendo, iniciada em janeiro deste ano. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.